sejam bem-vindos a mais um dia de estudos, né? Até nós achávamos que ia ser um bate-papo, né? O Ed falou que só viríamos nós, mas fico feliz de todos estarem aqui presentes. E nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão e loucura, mas eu queria fazer uma observação aqui, apesar das palavras serem um pouco pesadas, que olhassem com certa leveza, com transformação, essa preleção do dia de hoje. Como introdução, eu coloco essa imagem, né, de uma pessoa sofrendo, aparentemente fisicamente, né, e essa é a obsessão, né? Ela está presente aqui na sociedade humana, tão quanto as viroses, né, que nos atacam o corpo físico, né? Ninguém atravessa essa existência sem passar por algum tipo de obsessão, né? A obsessão, ela tem múltiplos males, né? São tensões, são as ansiedades, são as angústias, as depressões, perturbações, os desequilíbrios que viram neuroses, psicoses, enfim, a agressividade, a violência. Então, tudo isso pertence à obsessão, né? Nós vamos entender agora quais são as formas de obsessão. Então, temos a visão sobre a obsessão segundo a medicina, né? Segundo a medicina, a obsessão é um pensamento contínuo. É aquilo que fica repetidamente na minha cabeça, que me faz sofrer, que me começa a trazer um certo tipo de loucura, que me faz ver coisas, que algumas pessoas perdem o controle e acabam sendo internadas em hospitais psiquiátricos. Segundo o Espiritismo, a obsessão ela é uma ação que uma mente tem sobre a outra, né? Seja uma mente encarnada ou uma mente desencarnada. Aí, vamos saber a diferença. O que é obsessão e o que é loucura? Tem diferença entre elas, né? Então, a obsessão, segundo Allan Kardec, é o domínio que os espíritos adquirem sobre certas pessoas, né? A loucura ela é nada mais que uma expressão, ela é sinônimo da obsessão, que é um comprometimento mental, né? Que ela pode ser produzida sem influência externa. A própria pessoa pode produzir nela mesma, né? E aí, temos uma imagem de uma pessoa obsidiada. E o que é a obsessão, né? A obsessão, segundo o livro dos Médiuns e o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela é a ação persistente de um espírito ignorante. Percebam que o ignorante ele está entre aspas, nem tanto ignorante, porque esse espírito sabe por que está ao seu lado, sabe por que ele está se obsedando, né? Ele faz com que ele tenha uma influência moral sobre você, ele causa uma perturbação tanto no organismo mental como no organismo físico. E aí vem a seguinte questão: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? No livro dos Espíritos, na questão 459, ela nos explica assim: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. No livro dos Médiuns, no item 252, nos diz assim: as imperfeições morais do obsidiado frequentemente são um obstáculo à sua libertação. E o que quer dizer isso, né? Então, assim, da mesma forma que as doenças, elas são resultados de imperfeições físicas, de falhas físicas, falta de vitamina no organismo, né? A obsessão, ela é o resultado da imperfeição moral. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, que quando eu começo a ser obsedada por alguma coisa, começo a sofrer, é que algo eu devo estar fazendo de errado, né? Então, assim, para garantir que a obsessão, para que você não seja obsedado, nem por si próprio e nem por um outro, é necessário que você fortaleça a sua alma, né? Você tem a necessidade de trabalhar a sua moral, de melhorar a sua conduta, de tratar melhor não só a si mesmo, mas como o seu próximo. Muitas vezes, quando você consegue tratar a sua moral, você não precisa tanto do auxílio externo,
por exemplo, aqui do centro ou de outros lugares. Quando foge do seu controle, né, essa obsessão, é necessário que você sempre se dirija a um local para que você possa cuidá-lo. E esse local, no caso aqui é o nosso centro, aonde você, através das palestras, através das preleções, você começa a entender o que se passa na sua própria vida. Entendendo os graus de obsessão. Eu coloquei essa imagem aqui de uma pessoa presa dentro de um vidro tapado. Então, a influência que um espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, é capaz de nos aprisionar, né? Nos trancar e tirar todas as nossas forças, toda a nossa energia vital. Então, a obsessão ela é dividida em 3 categorias. A primeira é a obsessão simples. O que é a obsessão simples? Ela é uma ação inoportuna e desagradável. Um espírito, ele se agarra com uma pessoa com uma certa resistência, né? Causa um mal-estar generalizado, sendo perturbado apenas por ideias infelizes. Então, eu fico com aquela ideia repetida. É algo simples, muito tênue, que você quase mal percebe, né? Como que é a atuação da obsessão simples? Então, a obsessão simples, ela não altera as faculdades mentais. Ela age devagar, de uma maneira traiçoeira, como que não se percebe. Ela vai minando a resistência moral do perseguido, vai fazer com que enfraqueça a moral, né? Aquilo que às vezes eu sei que é errado, eu começo a sucumbir, eu começo a fazer. Começa a produzir uma tristeza e um desânimo. A pessoa vai ficando pessimista, produzindo, em consequência de tudo isso, ações neuróticas, fuga, começa a fugir daquilo que é necessário enfrentar, começa a criar tiques, começa a se negar a viver a própria vida, né? Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, que a obsessão simples é um clima resultante da quebra vibratória, que levará a vítima cada vez mais a tornar-se vulnerável, com a possibilidade de ligar-se a outros elementos espirituais de baixa categoria, abrindo uma sequência de incidentes. Aí fala assaltos, brigas. Então, assim, nós temos um padrão vibratório. Cada um possui o seu, que é o seu equilíbrio mental. Então, por exemplo, se nós estamos num trânsito, dirigindo, vem alguém e nos fecha, não dá certo, o que nós fazemos? Obrigado, abençoado. Muito obrigado, vai em paz. Geralmente não. Então, nós baixamos o nosso padrão vibratório nesse momento. E aqui ele nos explica assim que, nesse momento, você se iguala a um padrão que está ali instalado naquele momento, que é o caos. E você abre uma porta para que essa energia ruim traga, e você passa o resto do dia contando aquilo. Me fechou, eu xinguei, ele xingou, eu briguei, enfim. E então, é isso que quer dizer. Então, o tempo todo, quando se fala assim obsessão, quando se fala em loucura, nada mais é do que equilíbrio, né, de controlarmos o equilíbrio da nossa vida. E aí diz assim, que as pessoas sob influência de obsessão, seja ela de qual tipo for, é aquelas que já desistiram da prece, né? Elas acabam se entregando. E toda vez que ela está num estado ruim, vamos falar assim, nós estamos num estado ruim, e você fala assim, não posso, eu vou orar. Alguma coisa te impede de orar. Você dorme, você se sente cansado, você fala, depois oro, você começa e para. Então, aqueles obsediadores que ficam ao seu redor fazem com que você realmente não se entregue ao padrão de Jesus, né, ao padrão da fé, que se entregue totalmente e peça auxílio, né? Aí, outra fase da obsessão é a fascinação. A fascinação já é o termo intermediário, né? A fascinação, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado. São ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita. Ou seja, na fascinação, você já está sendo
conduzido pelo Espírito a pensar o tempo todo naquilo. Toda aquela mágoa que você tem de alguém, o tempo todo ela vai e ela volta, ela vai, e você sempre vai ficando naquela sintonia de vibração baixa. E isso é a fascinação, né? A fascinação, o obsidiado, ele é convencido dessas ideias, ou seja, nós ficamos com aquele pensamento físico, aquela pessoa que me magoou, e essa vai e volta, e o tempo todo você fala, o que eu vou fazer? E sempre procurando se vingar, né? No livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 239, diz assim, o espírito fascinador tem a tática de inspirar ao obsidiado o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Então, todas as vezes que você for chegar perto de alguém que possa lhe esclarecer aquilo que você está passando, por exemplo, aqui, chegar até aqui, às vezes, é uma dificuldade. Chegar até aqui, às vezes, né, somos impedidos. Mas vai da nossa moral, né, de forçar a vir. Porque toda vez que vamos receber alguma mensagem boa, vem um sono, vem um incidente, atrasa um trabalho, o trânsito está demais, mas vai de nós estarmos assim, nos forçando a chegar naquele local, porque às vezes nós somos impelidos a ir pelos espíritos bons, mas também tem os que estão ao nosso redor que acabam tentando nos impedir. Aí vai da nossa moral em vencer as nossas fraquezas. E a pior de todas obsessões é a subjugação. Nessa imagem, vê-se aí um rapaz no bar bebendo. Né? Na subjugação, o espírito já está, tomou posse do corpo deste encarnado. Vamos dizer que aí é um espírito alcoólatra. Então, que ele entrou na vibração dessa pessoa e junto dele bebe. E junto dele ele tem os prazeres mundanos. A subjugação, ela paralisa a vontade daquele que sofre. Você fica totalmente paralisado. Você fica sobre uma opressão e não tem reação a isso, né? A subjugação ela é dividida em duas fases. Tem a subjugação moral, que aí o obsessor ele faz com que você tome decisões absurdas, comprometedoras, mesmo dentro de você, sabendo que algo está errado, mas você não tem forças para lutar contra esse obsessor. Então, você começa a passar da fase de fascinação. Você tem até a consciência do errado, mas você não consegue reagir a essa subjugação, a essa opressão imposta. E aí, após a subjugação moral, vem a subjugação corporal. O espírito ele acaba agindo sobre o corpo, né? Ele provoca os movimentos involuntários. Aqui no caso, eu retirei esse trecho do livro dos médiuns. Então, ele sempre cita médium, mas lembrando que, como o senhor Nori sempre nos ensina, que todos nós somos médiuns, cada um em sua fase, né, evolutiva. Né? Então, ele diz assim, ó, ela se traduz no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos, ou seja, fora de hora. Vimos os que, na falta de caneta, lápis, simulam escrever com o dedo por toda a parte onde se encontram, mesmo nas ruas, sobre as portas e muros. Então, somos tidos como os loucos. Né? Então, uma pessoa que já tem uma mediunidade e não tratada, ela começa a ter alguns tipos de obsessões. E aqui ele deu só um exemplo. Por exemplo, escrever. Às vezes, podemos pegar em momentos e incessantemente escrever. Só que vai perdendo o controle, porque isso não é tratado. Né? Aqui, no caso, no centro, aqui nós nos tratamos aqui. Cada um que está aqui vem buscar um pouquinho da palavra para poder entender o que se passa e controlar as suas obsessões, as suas loucuras, porque todos nós temos. Nós temos que controlá-las. Então, às vezes, quando ela extrapola e excede o limite, você acaba passando por louco, fazendo coisas fora de horas. Então, por exemplo, um médium que ele é treinado, que ele é capacitado, né, que ele consegue se controlar, ele sabe o momento em que ele deve psicografar. O médium que ouve, ele sabe o momento que ele pode falar. Então, há essa necessidade do estudo, do autocontrole, de estar aqui, nesse momento. Aí, como reconhecer a obsessão? Então, eu coloquei a imagem de um rapaz, né? A obsessão é como se nós estivéssemos acorrentados, arrastando um mundo negro nas nossas costas, né? Tem dias que a gente fala assim, nossa, parece que o mundo está pesando aqui.
Então, assim, são as energias negativas. As energias negativas que acumulamos no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja nas coisas que nós pensamos. A obsessão, ela é puro pensamento. Vai de como você vai escolher, como você vai pensar, como você vai tratar ou trabalhar o seu dia. Então, aí no livro dos médiuns, no item 243, ele tem uma sequência de 9 passos, né, para que você possa entender o que é uma obsessão. Aí eu vou ler aqui para vocês e aos poucos eu vou explicando. Então, assim, 1. Persistência de um espírito em se comunicar, bom grado ou mau grado, pela escrita, audição, tipologia, opondo-se a que outros espíritos possam fazê-los. O que é a obsessão? O tempo todo esse espírito quer se comunicar só, ele impede que qualquer outro possa se comunicar. Então, isso já é uma obsessão. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, quando um médium ele começa a receber alguma comunicação, ele tem que discernir entre o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Se ficar insistentemente ou falando coisas ao léu, ele já não está conseguindo controlar aquele obsessor que está fazendo uso do corpo físico dele. Crença na infalibilidade, na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Então, há alguns obsessores, né, que, através de médiuns, começam a falar em nome de médiuns respeitáveis, vamos dar um exemplo tipo Xavier, coisas absurdas. Então, isso é um sinal de um obsessor e não de um espírito esclarecido. Confiança do médium nos elogios que lhe dão os espíritos que comunicam por ele. Então, um médium que recebe a comunicação e fica sendo elogiado pelos espíritos, com certeza isso não é um espírito de luz, porque nós não temos a necessidade dos elogios. Sempre é nos falado aqui a necessidade da humildade, de entender que cada um tem seu lugar. Então, se esse espírito começa a te elogiar, você começa a ouvir, tem que tomar cuidado. Disposição para se afastar das pessoas que podem dar úteis avisos. Então, quando nós frequentamos algum lugar que nos é bom, né, que nos traz algum crescimento espiritual, podem ter certeza que, de alguma maneira, se tem algum espírito ao seu redor que não queira que você chegue até aqui ou no lugar que você queira, tem que tomar muito cuidado, porque você vai ser sempre impedido de ir. Então, ele vai tentar te afastar de todo lugar que possa fazer você crescer, evoluir e melhorar. Levar a mal a crítica a respeito das comunicações que recebe. Muitas vezes, nas comunicações da mesa, né, nós médiuns que ali ficamos, podemos nos deixar envolver por algum espírito fanfarrão, né, que veio para brincar ou para bagunçar a reunião do dia, né? Então, às vezes, o mediador, ele interfere e chega e fala com o médium: olha, você não pode ter esse comportamento, você não pode permitir isso. E você tem que tomar essa crítica como construtiva e começar a aguçar os seus sentidos em melhorar as mensagens dos espíritos. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. O tempo todo você quer escrever. Isso é uma obsessão. Qualquer constrangimento físico dominando a vontade, forçando a agir ou a falar a mau grado. Ruídos e desordens persistentes ao redor de si, dos quais a causa ou o objeto. Então, tudo aquilo que às vezes te incomoda, barulhos, são obsessores, são energias ruins. O importante é que seja mudado o seu padrão vibratório. Não entrar nesse padrão. Então, essas 9 dicas, né, que os livros dos médiuns nos trazem, é para que possamos observar algumas coisas em nossas vidas que no dia a dia, às vezes, acabamos por deixar passar. E aí tem a auto-obsessão. Coloquei a imagem de uma moça pensativa, e ao lado dela ela mesma. Nós
somos os nossos maiores obsessores. Nós somos os nossos maiores obsessores. Então, vamos entender um pouquinho sobre a auto-obsessão, né? Então, ela é a influência obsessiva da alma sobre si mesma. A criatura passa a ser opressora de si própria. Há um verdadeiro campo de batalha. Ou seja, eu mesmo brigo comigo mesmo, eu mesmo me mutilo, eu mesmo me destruo, eu mesmo me cobro, né? Ao pensar através do seu centro mental, eu começo a irradiar vibrações. Se eu começo a pensar que eu sou menos que alguém, se eu começo a pensar que não vai dar certo, não vai dar certo. E eu vou ser sempre menos que alguém. Então, eu sou a minha maior obsessora. Nós não temos inimigos fora. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Superar a si mesmo é a maior batalha, a maior dificuldade que temos. Né? Somos nós mesmos que ligamos ou desligamos o fio condutor de nossos sentimentos e pensamentos. Então, sou eu que ligo e desligo, sou eu que escolho se faço ou se não faço. É importante que entenda isso. Na parte, quando falamos de obsessor, sempre achamos que alguém nos provoca a fazer algo, né? Que alguém nos leva a transgredir alguma lei divina. Quais são as consequências da autoobsessão? Sentimento de culpa o tempo todo, autocensura. Eu vou realizar um bom trabalho. De repente, eu começo a falar, não vai dar certo. Porque se eu for lá, eu vou ser criticada. Porque se eu for lá, eu vou ser julgada. Então, eu me autocensuro a realizar atividades, seja em qual seara for. Recriminação. Complexo de inferioridade e de irresponsabilidade pelo próprio destino. Então, a partir do momento que eu me sinto inferior, eu começo a culpar o meu próximo ou a outras coisas, das coisas na minha vida não darem certo. Então, eu não consigo olhar para mim mesma e falar, não, a culpa é minha. Então, eu começo a me julgar. Aí diz assim, esses sentimentos desagradáveis resultam incondicionalmente de ideias ou crenças inadequadas e inconscientes, que distorcem o real significado da bondade e pureza. Ou seja, tudo isso está na minha mente, na vibração do meu pensamento. Então, a obsessão, a auto-obsessão, nada mais é do que aonde está o meu pensamento. E eu preciso começar a pensar aonde eu quero estar com o meu pensamento, aonde eu quero estar com ele. Né? Aí, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, ele colocou a seguinte frase: o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Ou seja, a maior parte das vezes não são espíritos externos que nos influenciam, somos nós mesmos. E aí ele nos explica assim, tal coisa, porém, bem poucos admitem. Quer dizer, quem de nós admite que é o próprio obsessor? Quantas vezes olhamos para nós mesmos e admitimos que você mesmo destrói sua própria vida? Você não precisa de ajuda para destruir sua própria vida. Você mesmo faz isso. A partir do momento que você não escolhe, a partir do momento que você decide não decidir. Né? Como nas palestras passadas que falavam sobre o livre-arbítrio, é você quem escolhe, é você quem decide. Né? E o Kardec ele vai mais longe e explica assim, alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Então, ou seja, a obsessão, ela vem de nós mesmos. Lógico que tem outras passagens, porque a parte de obsessão ela é muito longa. Mas a maior parte vem de nós mesmos, da nossa autocrítica, da depreciação que fazemos conosco. Nós temos alguns débitos, nós sabemos assim, se estamos aqui, acreditamos em reencarnações. Nós sabemos que estamos aqui no planeta, passando por provas e expiações. E que nós temos dívidas, senão nem cá estaríamos. Então, nós temos dívidas com outras vidas. Né? E, às vezes, o nosso padrão vibratório baixa, nós convidamos até nós aqueles nossos inimigos do passado. É o momento em que eles acabam obsidiando nossa vida e tirando a nossa vontade de viver, ou nos impedindo de evoluir. Emmanuel, né, no prefácio, né, do livro Mediunidade e Sintonia,
ele diz assim, na seguinte frase: dize-me com quem anda, que dir-te-ei quem tu és. Dize-me qual é o teu pensamento, que digo quem é você. Então, tudo está no seu pensamento, né? O mentor de Chico Xavier ressalta que os nossos pensamentos ditam nossa conduta e que, de acordo com a nossa conduta, expressamos nossos objetivos e amealhamos companhias com as quais desejamos parecer. Então, aonde eu coloco o meu pensamento, é aquilo que eu quero ser. Se eu me deprecio, se eu me comparo, se eu me destruo, são essas companhias que eu trago para mim. Nenhum obsessor, nenhum mau espírito vai chegar até você sem sua permissão, sem seu convite. E qual é o seu convite? A sua energia, a sua baixa vibração. E tá acabando já? Aí eu coloquei um desenho aqui que explica o equilíbrio e a harmonia. Então tem esse bonequinho que ele está rodeado desse círculo amarelo, que são boas energias. Vamos pensar que ele está com pensamentos positivos. E o tempo todo, apesar das dificuldades da vida dele, ele está ali mantendo o pensamento firme, que tudo vai dar certo, trabalhando sua fé, entrando em comunhão com Jesus Cristo o tempo todo. As energias negativas, ruins, que tentam entrar no círculo deles, elas são impedidas. Então, lá, as pessoas vítimas de obsessão são, até certo ponto, responsáveis pelo seu próprio sofrimento, visto que seus pensamentos estão sujeitos a leis próprias. Você cria sua lei. Cada cabeça, sua sentença. Segundo as quais os pensamentos de idêntica sintonia vibratória se atraem e os de sintonias diferentes se afastam. Então, aonde você coloca o seu pensamento? Onde nós podemos colocar nosso pensamento? A nossa vida ela começa a mudar a partir dessa consciência, desse entendimento. O próximo desenho, aí tem o bonequinho rodeado de uma energia cinza, baixa, né? São as energias ruins. Numa outra palestra, eu apresentei a Hard, que é aquela hiena que diz, ó vida, ó céus, ó azar. Então, tudo vai dar errado. Então, você se cerca dessa energia. E você começa a atrair obsessores, tanto encarnados quanto desencarnados, nesse tom vibratório da sua vida. As pessoas que oram por você, né, às vezes de longe, tanto os espíritos encarnados como encarnados, eles mandam energias para que você possa receber e sair desse padrão vibratório, mas elas não conseguem chegar até você. A oração, ela pode auxiliar aqueles que necessitam e estão em fases ruins, mas se ele não permitir, essa energia boa não entra. E aí nos explica assim, se estivermos desequilibrados, desarmonizados, invigilantes com nossos pensamentos, nosso patamar vibratório se ajusta com as energias ruins. E o nosso filtro bloqueia a absorção das energias boas e promove a assimilação de energias desequilibradas, chegando à loucura. Lembrando que loucura e obsessão elas são sinônimos. Há uma linha muito tênue entre uma e outra. A loucura ela é mais tratada no campo da medicina, no campo físico, certo? Para finalizar, vamos para a nossa oração. Agradecer a Jesus por esta oportunidade. Peço perdão aí pela demora, porque é um assunto muito extenso e ele tem que ser resumido. É necessário muitas preleções para podermos entender. Tentei passar a mensagem para vocês, mas que sigamos o exemplo de Jesus, né? Que na cruz disse a seu Pai, Pai, eles não sabem o que fazem. E rogou por nós. E não sabemos muitas vezes o que fazemos. E acabamos desperdiçando a nossa passagem aqui para o crescimento em coisas ingratas, em coisas que não trazem crescimento nem para nós mesmos e nem para o próximo. Vamos fechar nossos olhos, então. Pedir por nossos obsessores, por nós mesmos, o auxílio dos bons espíritos. Entregue seu coração nesse momento. Meu Deus, permite aos bons espíritos me livrarem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que ele pretende exercer,
em consequência dos males que eu lhe teria feito outrora? Vós o permitistes, meu Deus, e eu sofro por minha própria culpa. Possa o meu arrependimento me ver merecedor do vosso perdão e da minha liberdade. Mas, seja qual for o motivo, suplico a vossa misericórdia para ele. Facilitai-lhe, Senhor, a senda do progresso, de que se desviou pelo pensamento de fazer o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe o mal com o bem, encaminhá-lo a melhores sentimentos. Mas sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para reconhecer e afastai, sobretudo, o meu orgulho, que me torna cego para os meus defeitos. Como deve ser grande a minha indignidade, para que um ser malfazejo me possa dominar. Fazei, ó meu Deus, que este golpe desferido na minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele me fortaleça na decisão de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de que possa opor, daqui por diante, uma barreira ao ataque das más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Compreendo que, como todas as demais provas, ela deve contribuir para o meu adiantamento. Se eu não me comprometer os seus resultados com as minhas lamentações, pois ela me oferece uma oportunidade de demonstrar a minha submissão e de praticar a caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me tenha feito. Assim seja. Agradecer a presença de todos. Apesar do feriado, nós estamos aqui em nome de Jesus, foi muito bom. Se alguém não estiver bem, não vai embora. Que Jesus nos abençoe, a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. E amanhã é um novo dia e a luta continua. Nós vamos vencer com certeza, porque nós estamos buscando. Muito obrigado, gente.